Peãozada, pauta quente na obra e hoje uma pauta bem séria, diga-se de passagem aí, né? Saiu um vídeo, inclusive agora aqui no Não Adivinho, onde a gente comenta mais sobre esse caso. É uma notícia que tá repercutindo bastante sobre a acusação aqui, na verdade uma condenação, né? Do humorista da Praça é Nossa aqui, o Cristiano Pereira. Quem não lembra, cara, o Cristiano Pereira, ele faz um personagem chamado Borracheiro Jorge da Borracharia. Esse é o personagem dele, que é esse cara aqui, ó. Agora também, curso de elétrica, agora também tô... É bom a gente ter uma noção, por mais que eu seja borracheiro, é bom a gente ter uma noção de mecânica, uma noção de elétrica. Agora eu me formei em elétrica, então se precisar de uma chupeta... Então é essa parada, é um humor assim um pouco, ele parece meio gaúcho até, né, eu sou um borracheiro meio viado, algo nesse sentido. Tem um outro personagem que ele faz também, que é esse cara aqui, né, esse aqui particularmente, Murilo, eu não conhecia. O Jorge da Borracharia eu conhecia porque eu já cheguei a assistir já na época. Praça é Nossa. Mas cadê o outro aqui? Cadê? Esse aqui é o outro dele, faz na Praça é Nossa também. Mas se ele ia falar alguma coisa, pô, o rato caiu em cima dele, só me olhou e falou assim, esse queimou as patinhas. Aqui é um gaúcho, né? Parece ser o mesmo personagem até, né? Murilo, o que acontece? Ele começou teve um relacionamento breve com uma mulher, e aí, a partir desse relacionamento, ele teve uma filha. A acusação, né, por parte da mãe, no caso, que ele não tinha um contato muito próximo com a filha, meio que não queria reconhecer a filha, e aí ela começou a meio que a insistir, a mexer ali, falar, ó, você tem que ter mais contato com a sua filha, e não sei o quê. E aí, Murilo, por parte da acusação ali, parece que começou a acontecer, então. Ele começou como todo pai ali, pai, mãe separado, em um certo momento, filho pequeno fica com o pai, na maioria das vezes ele fica com a mãe, e aí o pai pega o filho ali em algum tempo, no final de semana, alguma coisa assim. E aí, Murilo, nenhuma dessas saídas aí, diz a mãe, e aí numa dessas saídas, então, a mãe teria notado que a filha tinha voltado com algumas marcas, alguns indícios de que ela poderia ter sido abusada. Isso ela tinha quantos anos na época? 3 anos de idade, na época. Hoje ela tem 9, então já é uma briga que tá acontecendo há 6 anos. 2019, então é isso mesmo. 2019, 2025, 6 anos. Então desde 2019. E aí, ela foi lá abrir o boletim de ocorrência, entraram ali numa denúncia, o Ministério Público acatou a denúncia, e aí ele foi acusado, no caso, e aí em primeira instância, Murilo, ele foi absolvido. Não deu nenhum problema. O Ministério Público recorreu, foi para a segunda instância. Na segunda instância é um colegiado de desembargadores, eu não sei se são 3 ou se são 6, mas na segunda instância, ele foi condenado a 18 anos de cadeia, por estupro de vulnerável. E aí você fala, mano, estranho, né? Da primeira instância não foi condenado, na segunda instância condenado por unanimidade, beleza. Só que cabe recurso ainda. Então os advogados vão tentar recurso pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, e, quem sabe, até pro STF, né? Que é o Superior Tribunal Federal. Por enquanto, ele não se pronunciou ainda sobre isso. O Carlos Alberto Murilo falou que não sabia dessa parada aí. Ele, até inclusive, há menos de uma semana, ele tava indo lá na praça gravar. Será que corria em segredo de justiça? Corria em segredo de justiça. Corria em segredo de justiça porque quando são processos envolvendo menores de idade, corre em segredo de justiça. Então por isso que ele não sabia. Essa é uma filha que ele teve fora do casamento. Será que ele tava separado ou será que ele pulou a cerquinha ali? Isso eu já não sei. Que aqui nas fotos dele, você percebe, né? Claro, vamos dar um blur aqui por crianças, mas você percebe que tem aqui uma mulher com ele, que deve ser a atual namorada dele, a atual mulher dele, e tem crianças aqui que provavelmente devem ser outros filhos dele, né? Tem 4 filhos, eu assisti o vídeo. São, aí acho que não sei se era aniversário dele, ou dia dos pais, enfim. Os filhos dele estavam falando como ele é importante, como ele é um cara de gente boa, no caso, os filhos dele com essa mulher, né? Tem criança ali dos filhos dele com essa mulher de menos de 9 anos, e tem crianças ali, adolescentes ali com mais de 9 anos, entendeu? Então foi no meio termo ali que nasceu essa criança ali com outra mulher. E aí fica aquela parada, traiu, não traiu, tava separado, não tava, não sei, não sei e também não interessa pra esse vídeo aqui, não interessa. O que interessa é a condenação dele em segunda instância, porque quando ele é condenado em segunda instância é porque o colegiado de desembargadores provavelmente tinha um material, algo contundente pra poder condenar ele assim, ainda mais numa condenação tão séria. Na minha cabeça era tipo assim, ó, você foi condenado na primeira instância, aí pode recorrer pra segunda, pra, sei lá, pra aliviar ali pra você, diminuir um pouquinho a pena, diminuir um pouquinho a indenização. Cara, eu nem tinha ideia, Marcelo, que a pessoa que perdeu na primeira instância podia recorrer na segunda e ainda conseguir virar o jogo de uma forma, cara, porque foram unânime. Então, tipo, virou o jogo completamente, né, cara? Eu também nem sabia. Eu achei que se ele não foi condenado na primeira, já acabava. Mas não, né? O MP recorreu. Então, tanto a parte acusatória quanto a parte da defesa conseguem recorrer pra segunda instância, aparentemente, né? Eu não fazia ideia disso, porque, enfim, não é minha área. E aí, os advogados
eles soltaram uma nota de esclarecimento, falaram que ele tinha sido absolvido na primeira instância e a parte da defesa acusa a mãe, no caso, de alienação parental. Alienação parental é o que acontece, infelizmente, em muitos casos de separação, onde, na maior parte das vezes, o filho fica com a mãe mesmo, isso é um pouco óbvio, e a mãe começa a utilizar o filho como uma espécie de moeda de troca, uma espécie assim, para poder usar como chantagem emocional, para poder usar o filho contra o pai, sabe? Então, se você não fizer isso, você não vai ver seu filho, vou ficar falando pro seu filho que você é isso, que você é aquilo, e isso é alienação parental, né? Então, a parte da defesa acusa isso, tá? E aí, o Jorge, ele falou que ele vai soltar um pronunciamento hoje, ainda não soltou, tá? É bem possível que quando ele soltar, a gente traga um outro vídeo aqui, ou aqui no News Adivinho, ou lá no Não Adivinho, porque no Não Adivinho eu trouxe o vídeo mais completo contando sobre o caso. Aqui eu só tô dando um resumo pra vocês, mas ainda assim, Murilo, tem um vídeo aqui pra gente assistir, que ele soltou há 14 horas atrás, onde ele tinha comentado um pouco, né, ali meio que por cima, Murilo, porque como tudo era segredo de justiça, ele comentou mais ou menos por cima aqui numa entrevista que ele deu aqui pro Rango Afu. Eu não conheço, deve ser algum canal no YouTube também, não sei. E aí ele falou um pouco sobre isso, tá? A gente vai ver aqui agora, antes do pronunciamento que diz ele que ainda vai fazer. Amanhã, sábado, eu me pronunciarei. O caso é hoje, onde a gente tá gravando esse vídeo. Até esse momento ainda ele não se pronunciou. Mas vamos ver o que ele falou nesse Rango Afu, né? Né, os personagens, ele tem cada personagem toca num ponto, assim, né, que faz a pessoa realmente refletir sobre, mas acho que não, cara. Eu sou muito na vida pessoal, assim, na vida pessoal, hoje a gente ainda tá em uma situação de processo de uma alienação parental, de uma falsa acusação que tentaram me afastar da minha filha, onde está tudo, graças a Deus, sendo resolvido da melhor forma. Quem então, tentaram? Mãe da minha filha, mãe da filha. Fez uma alienação parental, só que uma coisa, aí o que aconteceu? Aí eu fui cutucar a justiça. Falaram isso de mim? Então, vamos lá, então eu quero que vá atrás, tanto que eu entrei aí, eu entrei com ação, agora eu quero que olhem. Quiseram chamar minha atenção, então agora me olhem. Agora eu quero que me olhem. Eu quero que a hora que prove isso, né, cara? Porque existe uma questão que é, por exemplo, na família, que o homem, o pai, pra justiça, ele não tem peso, velho. Infelizmente, ele não tem peso. Ele tem que provar o que não faz. Enquanto qualquer outra pessoa pode simplesmente verbalizar uma situação e já, medida protetiva, já não chega. Então, essas pessoas... E tu vai ter que te virar. Então, pessoal, a pessoa te acusa sem nenhuma prova, tu tem que arranjar prova pra mostrar que tu não fez nada. Então... tem que provar o contrário. Isso daí que ele tá falando, né, é claro, parando aqui da condenação dele, obviamente, mas isso que ele tá falando, de fato acontece, né? A gente viu, inclusive, Murilo, recente, no caso do Davi, lá, né? A mulher falou, ele tá me ameaçando e tal. Ainda que ela tivesse essas provas, né, que depois até teve ali o laudo dizendo que era mentira, inclusive, que era edições, né, ela conseguiu, muito simples, né, Murilo? Uma medida protetiva e algo do tipo, né? O Davi Luiz, pra quem não tá entendendo, que é o jogador, porque quando você falou Davi, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o Davi Brito. Não, é o Davi Luiz. Isso, então isso é muito... Que é o contrário do processo natural. Tu é inocente até que prove o contrário. Então é inocente, tem que provar. E nisso aí já afastaram, daí já ganharam tempo, aí já fazem a cabeça da criança, aí já faz aquilo. E o tempo passa, e a justiça é lenta. E a justiça é lenta. E aí essas pessoas, esse mau caratismo das pessoas que criam essas falsas acusações, essas pessoas, cara, tiram o tempo de quem realmente precisa da atenção da justiça, de quem realmente está sofrendo violência, de quem realmente está sofrendo uma situação de abuso, seja o que for. Ela tá lá na fila de espera pra quem tá... Você vê aqui que ele falou, né? Tira o peso da justiça de uma pessoa que tá sofrendo, uma pessoa que pode estar sofrendo algum abuso e tal. Só que ele não entrou nesse âmbito, né, Murilo? Ele deu aqui a entender, né? Até então a galera aqui não fazia ideia do que se tratava a acusação contra ele, né? Provavelmente não deve ter falado aqui também, né? E nem podia, né? Porque é segredo de justiça, poderia dar até um problema pra ele, né? Mas assim, já veio essa palavra na cabeça dele porque já tava ali na mente dele, né? O caso dele já tava ali. Então ele só verbalizou de uma forma que não colocasse ele como isso, né? Numa mentira colocando. Então é uma situação que o recado que eu dou é o seguinte: hoje, velho, as pessoas elas compartilham manchete, não a história. Vem uma manchete, nem abrem. Então o conselho que eu dou pra todo mundo é: seja quem for a pessoa que tu admira, vai vir uma notícia sobre essa pessoa. Ó, o cara aqui parece que já tava prevendo, né, Murilo? Não, ele falando aqui, ó, se vier uma notícia sobre essa pessoa, independente, se você admira, se você... Tipo assim, abre a notícia, entendeu? Entenda a notícia. Ele mesmo prevendo, né? Prevendo porque ele já sabia que isso aqui ia estourar. Ele já sabia. Esse bagulho foi antigo, entendeu? Essa conversa aqui já faz um tempo. 2024, se eu não me engano. Então ele já sabia que uma hora esse bagulho, esse pino ia estourar aí, e aí ele já tava falando ali, né, pra entender. E de novo, a gente tá comentando sobre o caso em si, né? Ele foi condenado em segunda instância. Então a gente não tá falando, Murilo, de uma acusação. A gente tá falando de uma condenação diferente. Então uma condenação já complica muito mais o lado dele. Complica
facilitar muito mesmo, né? E tem recurso ainda, a defesa vai tentar, né? Mas se for transitado em julgado, aí ele vai se fuder e vai se fuder muito mesmo. E aí tem que se fuder mesmo, né? Aí tem que se fuder mesmo. Agora, cabe recurso ainda. É entender, né? Pra que caminho que vai agora essa condenação de 18 anos, né? 18 anos pela segunda instância. Uma manchete, vai atrás da história. Tu vai te surpreender que muitas vezes a história não tem nada a ver com o que estão falando. E eu comecei a estudar sobre isso, velho, sobre alienação parental. Porque vende a manchete. A manchete vende, é muito mais fácil. Fetter acabou de fazer tal coisa. Tu viu? E vai ter gente que nunca trocou ideia. Nunca trocou ideia contigo, vai dizer, eu sabia que o alemão ia fazer. Então, eu penso, vai atrás. Então, quando mexeram, tentaram, o caráter, ninguém mexe. É só tu, é teu, né? Ninguém mexe. Mas quando tentam mexer, daí não, então vão atrás, cara. Então agora eu quero que vá atrás. Agora eu quero que vá até o final atrás. Como é que tá esse processo aí? Já tá nas fases finais, né? Só que nesse tempo foram 4, 5 anos longe da minha filha. Putz, cara. Ainda são tempo de não sim, agora demorou porque eu quis levantar. Querem prova? Então eu quero levantar prova. Daí eu fui lá na justiça e pedi um psicólogo da justiça, um psiquiatra da justiça, uma lá do conselho tutelar, assistência social. Eu quero laudos de todo mundo lá da justiça, não o meu. Não é o meu laudo, o meu psicólogo, amigo meu. Sim. Aí pega um advogado que é podre tanto quanto e aí vai, né, mano? Quantos anos, desculpa a pergunta, já tem, a tua filha tem quantos anos? Ela tinha 4 anos quando a gente foi afastado. Hoje ela tá com 7. Não, ela vai fazer 8, Que é bem aquela fase que eles dizem, né? Que é a fase mais importante. É a fase mais importante, ela tinha 4, vai fazer 8 agora. Com pai e com mãe, cara. E uma coisa assim, ó, a questão de pai e mãe vai dizer, vocês estão defendendo. Não, é que nós somos pai, então nós estamos vendo o lado do pai. A questão Isso é tenebroso, cara. Desculpa só tomar uma palavra pra falar sobre isso rapidinho, assim. Tanto o pai quanto a mãe que impedem que tanto o pai quanto a mãe convivam com o seu filho, que é dos dois, cara, ela tá incorrendo essa pessoa num erro que só quem vai pagar por este erro é aquela criança. Aquela criança. Quando ela for um pré-adolescente, ela já vai estar apresentando problemas. Quando ela for adolescente, ela vai ter problemas. Quando ela for... Cara, tá aí então, né? Tá aí então. Assim, eu tô aqui, sabe? Eu não tenho muito o que falar. Tem muito o que falar. Pra mim é o seguinte, foi condenado. Primeira instância absolvido, segunda instância condenado. Ainda cabe recurso. Então, se ainda cabe recurso, Murilo, se ainda cabe recurso, não foi transitado em julgado. Então, se não foi transitado em julgado, eu, quanto comunicador, não posso vir aqui e falar que esse cara é um estuprador. Não posso. Senão isso aqui vai me dar um problema, inclusive. Vocês estão entendendo? Antes que algum gordão reações, Murilo, vem falar que eu tô passando pano com esse cara aqui. Você tá entendendo? É capaz. Você entendeu? Então, assim, tem que ter uma responsabilidade aqui no que eu vou falar. De novo, transitado em julgado. Esse cara fez isso mesmo, ele tem que se fuder. Ele tem que se fuder e acabou. Se fuder muito. Agora, cabe recurso. Eu não posso vir aqui ainda falar e chamar esse cara de estuprador e falar que ele fez isso com a menina de 3 anos. Vocês entendem? Que a gente fica um pouco de mão atada aqui? É assim. Mas, de novo, foi transitado em julgado, provado, tudo, fez isso. Tem que se fuder e acabou. Zero passando de pano. É isso. Fechou? Fechou.